Chegando com mais uma questão comentada, mais uma questão da Banca Sesgran Rio, que vai ser a banca organizadora do Concurso Nacional Unificado. Então, volta e meia, eu trarei para vocês aqui alguma questão, não só para quem vai fazer esse concurso, como também para quem vai fazer qualquer outro, porque é uma banca muito equilibrada na cobrança, que cobra o que é o foco principal, e a gente dominando bem o principal é o principal. Vamos na tela? Vocês estão vendo aí uma questão do ano de 2023 sobre pontuação. E a questão pediu o seguinte: o emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Eu quero que você faça aquele nosso combinado de sempre, que você pause a tela, já que você não tem a questão, que você leia as opções e que em seguida, depois de ter escolhido uma delas, você aperte o play para ouvir o meu comentário. Vamos lá? Pausada? 1, 2, 3. Vai lá. Muito bem. Espero que você, como eu digo sempre aqui, tenha cumprido essa minha solicitação para ajudar você mesmo. Vamos lá na tela então. Olha só. Observem que na letra A nós temos aqui uma vírgula que está perguntando, né, o emprego da vírgula. Então, nós vamos olhar aí a questão da vírgula. Então, nós temos uma vírgula aqui, ó, depois de lixo, antes do E. É a única. Então, eu vou te dar uma dica. Todas as vezes que você perceber que existe uma vírgula antes de verbo, desconfie que provavelmente aquilo ali não está certo. Por que que não? Olha aí na tela. Porque pontuação tem a ver, não como as pessoas dizem, com a respiração, mas tem a ver com o que a gente chama de ordem direta frasal. Ou, como dizem alguns livros, a ordem SVO. O que é a ordem SVO? Sujeito, verbo e outros termos. Como assim, professor? O sujeito pode vir em outra posição, mas na ordem direta da língua portuguesa, o sujeito costuma ser o primeiro termo da oração. Tanto é que quando a criança começa a estudar análise sintática, se ela pega um termo que seja, por exemplo, um vocativo, ou que a frase comece com aposto, ela vai achar que é o sujeito, porque ela está acostumada a perceber que na ordem direta a gente tem essa sequência. Como o sujeito determina a concordância do verbo, logo depois do sujeito, teoricamente, deve vir o verbo. E o verbo, algumas vezes, precisa de um complemento. Vamos lá na tela? Quando eu falo de sujeito, verbo e outros termos, né, que eu estou chamando aí de ordem SVO, eu quero dizer para vocês que esses outros termos, às vezes, pode ser um complemento verbal. Um objeto direto e um objeto indireto, que é o que a gramática chama de, né, complemento verbal. Então é o seguinte, quando eu digo assim, todos compraram presentes. A palavra presentes complementou o compraram. É o objeto direto. Todos precisam de paz. O de paz complementou o precisam. É um objeto indireto. Agora na tela. Nós também temos a possibilidade de o verbo vir seguido de uma coisa que se chama predicativo, que é a palavra que caracteriza o sujeito. Quando existe um verbo de ligação, por exemplo, nós ficamos felizes. Esse felizes caracteriza o sujeito nós. E está depois do verbo ficar. Então, eu não pararia nós ficamos. Está faltando alguma coisa. Ou ainda, aí na tela, alguns verbos, eles acabam sendo complementados por adjuntos adverbiais, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade. Por exemplo, a mesma frase, nós ficamos felizes, nós ficamos em casa. Em casa é uma expressão que indica lugar, é um adjunto adverbial de lugar. E aí, sempre que eu tiver qualquer termo depois do verbo, ele complementará ou o verbo ou o sentido da frase. Então, lá na tela, eu estou colocando essa ordem SVO para dizer
para vocês o seguinte. Nessa ordem SVO, respirou você ou não, você não vai colocar vírgula. Como assim, professor? Não vou colocar vírgula. Entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula. Como eu disse a vocês, o sujeito determina a concordância do verbo. E mais, na tela, entre o verbo e o que complementa o sentido do verbo, também não pode ter vírgula, porque uma coisa depende da outra. Quando o sujeito é pequeno e você não respira, você costuma não colocar vírgula. Mas quando o sujeito é grande, a pessoa respirou, ela mete uma vírgula, não tem. Vamos lá na tela? Quando eu falo assim, todos os formandos de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais participaram de uma festa no campus 1. Isso é uma frase que tem como verbo, toda a oração a gente tem que pegar pelo verbo, que é participaram. Esse verbo está no plural, está escrito participou, porque quem participaram foram os formandos. Só que o formandos é o núcleo do sujeito. O sujeito dessa frase, meu amigo, é isso aqui tudo, ó. Os formandos de psicologia da UFMG. Tanto é que eu posso trocar isso aí pela palavra eles. Todos os formandos de psicologia da UFMG, eles participaram. Só que você não coloca uma vírgula depois de ele. Eles, vírgula, participaram. Vai lá na tela. O cara lê assim, todos os formandos de psicologia da UFMG participaram. Não, eu não tenho, mesmo havendo uma pausa depois de UFMG, eu não posso separar o sujeito do verbo. Agora, eles participaram de quê? De uma festa. Isso aqui que tem uma preposição é o objeto indireto, é o complemento verbal de participaram. Então, se participaram precisa de um complemento, eu não separo o verbo do complemento. E mais, no campus 1 é o lugar onde foi feita essa festa. A expressão que indica lugar é um adjunto adverbial de lugar. Então, sujeito, verbo e outros termos. Quando muito, se você achar que precisa, você pode colocar uma vírgula aqui, ó. Aqui, ó. Essa vírgula aqui é uma vírgula facultativa. Por que ela é uma vírgula facultativa? Ela está separando os dois termos que nós temos aí na oração. Os dois outros termos. Mas, enfim, se eu tenho sujeito, verbo e outros termos, voltando lá na tela, é por isso que eu disse que na letra A, se tem uma vírgula aí antes do uma vírgula antes do verbo, provavelmente ela está errada. Porque, na verdade, o descarte correto desse lixo é o sujeito do verbo ser. Então, não separo o sujeito do verbo. Observe a letra B. Aqui, ó. Outra vírgula antes do E. Então, provavelmente, está errado. Por quê? A contribuição da população para manter a limpeza nas praias, isso é fundamental. Isso tudo que eu grifei de vermelho aí, ó, a contribuição da população para manter a limpeza nas praias é o sujeito do verbo ser. Então, se você sabe essa dica de uma vírgula antes de verbo, faça disso, é a sua lei. Olha a letra C. Ó, uma vírgula antes do verbo apresenta. Está errada também. Porque o que apresenta consequência é o lixo nos mares. O que tinha que acontecer é isso aqui, ó. O lixo nos mares, vírgula.
devido aos transtornos por ele causados, vírgula. Então, na verdade, faltou uma vírgula, mas se você soubesse essa dica que eu falei com vocês sobre a gente ter essa visão do termo virgulado antes do verbo, já estaria bom. Vamos lá na tela? Outra coisa, uma outra situação que a gente tem que falar sobre pontuação é o que a gente chama de termos intercalados. Não importa se esse termo intercalado é o que você aprendeu com o nome de aposto, ou se ele é um adjunto adverbial, ou se ele é um vocativo. Não interessa o nome, tá? Interessa a nomenclatura genérica chamada termo intercalado. Vamos lá na tela. Vamos agora falar sobre uma coisa que se chama, ou que nós chamamos genericamente de termos intercalados. O prefixo inter significa entre. Um transporte intermunicipal é um transporte entre municípios. Então, a primeira coisa que você vai procurar são as opções que têm uma vírgula antes do verbo, que você já viu então, que são coisas que estão incorretas. A segunda dica vem agora. O que é um termo intercalado? Lamentavelmente, tem certas coisas que você já, a vida inteira, foi levado a achar que era algo comum. Então, a gente pensa que um termo intercalado é um aposto. Não. Todos os termos que quebram uma sequência se colocam entre os termos da sequência. Pessoal, mas o que é quebrar uma sequência? Você já aprendeu, por exemplo, que o aposto é um termo intercalado. Verdade, pode ser. Mas pode ser um termo intercalado um adjunto adverbial. Pode ser um termo intercalado um vocativo. Pode ser um termo intercalado uma oração inteira. Intercalado é tudo aquilo que vem entre vírgulas. Olha aí na tela. Eu falei com vocês que existe a ordem SVO. Ou seja, um termo que se coloca entre o sujeito e o verbo é um termo intercalado. Ele está sendo colocado entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, quando a gente fala assim, todos os alunos naquele dia comemoraram a aprovação. Então, quando eu falo que todos os alunos naquele dia comemoraram a aprovação, você entendeu essa frase. Resta saber se ela está na ordem direta. Vamos ver? O que eu falei com vocês? Que a gente sempre começa a procurar a ordem direta a partir de quê? De onde está o verbo. Qual é o verbo? Comemoraram. Então está aqui, no plural, porque não está escrito comemorou. Por que está no plural? Porque quem comemorou foram todos os alunos. Esse é o sujeito. O que aconteceu? Entre o sujeito e o verbo, apareceu a expressão naquele dia. Esse é o tal do termo intercalado. E como eu disse a você, se é um termo intercalado, o que nós vamos ter que fazer é isso, é colocar uma vírgula. Ué, pessoal, esse é um aposto. Não, não é um aposto. Aposto é um termo intercalado que explica o termo anterior. O aluno, vírgula. Um jovem de 17 anos, vírgula. Aí sim, um jovem de 17 anos explica quem é o aluno. Aí ele está entre vírgulas também. Para você saber se está bem pontuado, olha aí na tela. É só você ler a oração tirando o que ficou intercalado. Todos os alunos comemoraram a aprovação. Eu quebrei a sequência de sujeito e verbo. Por isso, meu amigo, na letra C, o lixo nos mares apresenta consequências mortais. Isso que eu estou grifando aqui em verde agora, ficou entre vírgulas, porque é um termo intercalado. Ok? Das duas que sobraram, você acertou a questão se você marcou a letra D de dado. Por quê? Olha aqui na letra E. Está vendo a vírgula aqui antes do verbo? Uma só? Então está errada. Quem é que assumiu o compromisso? O Brasil. Agora, vírgula. Signatário da Convenção Internacional para a Poluição Causada por Navios,
é o termo intercalado, que é, aqui sim, um aposto. Por que aqui é um aposto? Porque quem é o signatário da Convenção Internacional? É o Brasil. Isso explica o termo anterior. Por isso, ele é um aposto. Então, questão de uso de vírgula. Você que vai fazer principalmente o CNU, que é a banca Sesgran Rio, eles cobram muito essas duas observações. De colocar em vírgula, uma vírgula só antes de um verbo, você pode desconfiar e ter certeza que está errado. Se tiver uma vírgula antes do verbo, não pode ter uma, não, tem que ter duas, para que o termo seja intercalado. Olha a letra D. A letra D diz assim, tem uma vírgula aqui, ó, antes do verbo ser, só que tem outra aqui, ó. O plástico é um dos produtos mais poluentes. Agora, em função de sua enorme durabilidade da natureza, é o tal do termo intercalado. Que aqui não é um aposto. Em função de sua enorme durabilidade, não explica que é o plástico. Explica a causa de ele ser um dos produtos mais poluentes. Então, é o que eu falei agora há pouco. Não importa se você sabe que chama aposto ou adjunto adverbial, o que seja. Vem aqui comigo. O que importa é você saber. Não pode ter uma vírgula só antes de verbo. Tem que ter duas para que haja um termo intercalado. Se você acompanhou essa regra geral, ótimo. Procure outras questões de pontuação, seja da Sesgran Rio, ou seja da Fundação Carlos Chaves, ou da Fundação Getúlio Vargas, ou do Sebrae, enfim, da organizadora do seu concurso. Mas é importante que você estude mais coisas de pontuação. Uma dica, lá no meu site, no www.ricardoercio.com.br, nós temos cursos de vários temas, inclusive o tema pontuação. Tem pontuação, tem crase, tem período composto, tem interpretação de texto, tem todos os temas. Mas aí, no de pontuação, vocês terão 15 questões de pontuação, que nós vamos resolver, vamos comentar, e a exposição de toda a teoria. Hoje eu dei só uma pincelada aqui. Quer estudar pontuação? Vai lá, www.ricardoerce.com.br, o curso Exercitando o Português. Grande abraço.